Bom dia, começando hoje mais uma live aí sobre saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Hauen, sou médico nutrólogo e sou médico do esporte. E vou estar falando com vocês hoje uma outra parte. Nós falamos da última vez, sexta-feira, nós falamos sobre sono e alimentação. E hoje vamos estar falando sobre exercício físico, né? Então vamos esperar o pessoal entrando. Tudo bem, Carol? Um beijo para todo mundo aqui. E depois, tendo perguntas, eu sugiro colocar as perguntas nesse pontinho de interrogação, porque toda vez que eu vou ler ali eu me perco no raciocínio. Então seria interessante fazer as perguntinhas na interrogação. Nós vamos falar bastante hoje sobre tipos de exercício, benefícios do exercício, cuidados com o exercício. E num primeiro momento, aí depois eu vou tentando ir respondendo, que aí vocês vão conduzindo aí de acordo com a curiosidade de vocês e dúvidas sobre, neste momento aí, os cuidados que temos que ter aí em relação à atividade física. Podemos falar um pouco também de alimentação, tá? Então, primeira ponto super importante, eu sempre falo que são as definições. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta, aí se vocês puderem fazer um joinha para quem faz, tá? Quem de vocês aí faz atividade física? Né? Então é uma pergunta importante. Quem que está aí vendo a live faz atividade física? Como é que a gente sabe quem faz atividade física? Sabendo o que é atividade física. Então o conceito da atividade física é qualquer movimento do esqueleto, do músculo esquelético, do órgão músculo esquelético, ou seja, qualquer movimento que seu músculo execute, isso é atividade física. Como assim, doutor? Eu desci ali na recepção e peguei um papel, isso é atividade física. Eu levantei da minha cama e fui até a cozinha, isso é atividade física. Então, todo mundo faz atividade física, né? As pessoas, a menos que esteja numa cama e acamada, sem poder se movimentar, todo mundo faz uma atividade física. Então eu vou fazer outra pergunta para vocês aqui. Quem de vocês faz exercício físico? Então lá, as definições são super importantes. Exercício físico é quando você executa uma atividade física regular, por mais tempo, tá? Então, coordenada. Por exemplo, doutor, todo dia eu caminho 30 minutos. Isso é um exercício físico. Doutor, todo dia eu faço uma corrida de 25 minutos. É um exercício físico. Todo dia eu vou na academia ali e faço um pouco de escada. Isso é um exercício físico. Tá? Então definimos já. Atividade física é qualquer movimento que você execute. Exercício físico, quando você faz ele de uma forma ordenada e coordenada e contínua. E uma outra pergunta que eu vou fazer para vocês: qual de vocês faz esporte? Esporte é um exercício físico que existe regras, é quantificado, ou seja, existe uma competição e organizado com várias técnicas e regras. Então, quando a gente fala em esporte, o esporte é quando você fala assim, bati um recorde, isso é um esporte. Você está sendo avaliado e quantificando e comparando outras pessoas. Então, quando a gente fala assim, é muito comum o pessoal falar assim, doutor, eu sou sedentário. Ou eu faço, eu tenho personal, eu treino 2 vezes por semana, meia hora, ou 40 minutos, ou 1 hora. O que eu preciso dizer para vocês que, pela Organização Mundial da Saúde, a definição de sedentário são as pessoas que fazem menos de 150 minutos por semana de exercício físico. Então, o que nós estamos falando? Quer dizer o quê? Então você que falou para mim aqui, doutor, eu treino com personal 2 vezes por semana, é isso que eu faço, não tenho tempo, e esses que treinam 120 minutos, ou seja, 1 horinha, é sedentário. Né? Então está na classificação de sedentário. Por que isso? Porque nessa classificação as pessoas que têm menos de 150 minutos por semana aumenta muito os riscos dela de doenças. Muitas pessoas pensam em exercício
como o exercício é para não... para o meu coração ficar bom, para eu conseguir, meu cardiovascular, meu cardiometabólico, eu conseguir caminhar para eu não ter problema de coração. Não está errado? Não está errado, mas é muito pouco. Quando a gente fala em exercício físico, a gente tem que pensar nos benefícios que o exercício físico nos fornece. Tá? E quais são eles? Diminuir câncer. Sim, quem é sedentário aumenta a incidência de câncer. Nossa, doutor, nunca ouvi falar nisso. Então, porque é pouco divulgado e no meio científico, no meio médico, a gente sabe, é bem estabelecido. Para a população é muito difícil, às vezes demora para chegar a informação. Mas sim, ser sedentário aumenta a incidência de vários tipos de tumores. Mas mesmo sendo magro. Por quê? Porque a obesidade também está ligada a vários tipos de tumores. Então, quando a gente fala então, em exercício físico, não é simplesmente para eu não infartar, ou para eu ficar magrinho, ou para eu ficar fisicamente bem. O exercício físico é uma necessidade, uma obrigatoriedade que ele melhora, diminui minhas doenças cardiovasculares, melhora a minha performance e diminui também as incidências de vários tumores. Então, a gente tem que ter uma clareza muito grande em relação aos benefícios. E neste momento que estamos vivendo, no momento de Covid-19, né, que é quarentena, ele melhora a imunidade. Calma aí, doutor, mas eu sempre treinei, o senhor já me conhece, sempre treinei água, mas agora, doutor, está fechada a minha academia, no meu prédio não pode usar academia, e aí, é este momento mais importante da sua vida, talvez, que você deve continuar o exercício. Mas eu gosto de treinar no aparelho, não importa. Lembra que eu falei que exercício físico é quando a gente faz uma atividade física por um tempo contínuo e de uma forma organizada? Então, você pode treinar no seu quarto, você pode treinar na sua sala. Hoje de manhã eu treinei e hoje choveu essa madrugada aqui em São Paulo. Eu moro numa cobertura, tudo molhado. E eu sempre treino nessa área aberta. Eu treinei na área interna. E depois de 10 minutinhos, a minha esposa passou um rodo ali, ajudamos a secar rapidinho e a gente continuou o treino nessa área externa. Querendo dizer o quê? Que nós precisamos treinar mais e dar menos desculpas. E é muito comum, todo mundo aqui que são pacientes sabe disso, é muito comum a gente usar desculpas, né? Quais são as desculpas? É assim, eu estava fazendo tudo certinho, aí fechou a academia, parei de treinar e pior a alimentação. Quem aqui sabe, quem já não passou por isso, né? Você se cuidou a vida toda, faz tudo certinho e de repente quando você para de fazer exercício, você também começa a comer errado. E ao contrário, verdadeiro. Você está comendo tudo errado, já que eu estou comendo errado, então não vou treinar e uma coisa leva a outra. Por isso que a gente tem que ter um cuidado, este momento que vivemos é o momento mais importante de fazer uma atividade física para prevenir doenças e neste momento de forma aguda melhorar a nossa imunidade. Vai impedir que eu pegue a infecção do vírus, do Covid-19? Não vai impedir. Mas caso você pegue, a sua imunidade está melhor. E o cuidado que nós temos que falar também é que nós temos que cuidar, porque também temos que cuidar com os excessos. Como assim, doutor? Agora que eu tenho tempo, que eu estou trabalhando de home office, eu demorava muito tempo para ir chegar no escritório, eu estou conseguindo treinar o que o senhor falava. E eu estou fazendo pedal de 5 horas, dia sim, dia não, ou todo dia. Também não. Então, os exercícios extenuantes, ele é perigoso nesse momento. Então, qual que é a recomendação? Faça atividade física sim, faça exercício físico sim, todos os dias, mas faça de uma forma leve a moderada neste momento de infecção. Estamos falando agora, no que estamos passando, por quê? Nós estamos pensando na imunidade. Pensando em imunidade, o exercício extenuante ele é muito ruim, tá? Ele também baixa a resistência. Até saiu um artigo hoje falando sobre isso, mas isso é uma coisa antiga, sabida,
E a gente sabe que quem aqui já não participou de uma prova aí, de uma meia maratona, uma maratona, ou às vezes fez um pedal maluco, ou começou a treinar muito forte e de repente acordou no outro dia gripado, ou apareceu uma herpes, porque baixa resistência também o exercício extenuante. Por isso, agora é a hora de moderação, e menos desculpa e mais ação, tá? E nós precisamos falar sobre isso. Ah, doutor, os primeiros 14 dias, olha, parei, nem fui na consulta porque achei melhor, né? 14 dias pediram para ficar em casa, as pessoas encararam como férias. E, gente, não é férias, nós estamos vivendo e nós não sabemos até quando um momento de diferença. E neste momento de estresse, precisamos fazer o quê? Uma adaptação. E nesse momento de adaptação, nós temos que adaptar o nosso tipo de exercício, nós temos que adaptar nossa alimentação. Por quê? Porque antes desse momento, vamos colocar uma pessoa normal, uma pessoa mais ou menos igual a mim, gasta 2.000 calorias para viver, ou seja, uma taxa metabólica basal. Eu gasto para viver 2.000 calorias. E mais do que eu ia para o escritório, subia a escada aqui no consultório, descia, gastava mais 350, 400 calorias. Então eu gastava 2.400 calorias. E mais 500 calorias que eu fazia de exercício. Então, próximo de 3.000 calorias. Então, o Dr. Eduardo aqui poderia comer 3.000 calorias e manteria o mesmo peso. Só que, de repente, nós estamos vivendo dentro de casa. Então, a gente continua gastando as 2.000 calorias para viver. Aquelas 400 que a gente usava para ir para o carro, o escritório, sair para almoçar na hora do almoço, voltar, acabou. Então, nós estamos gastando muito pouco dentro de casa. É quarto, cozinha. E atividade física, se você não fizer. Então, aquela pessoa que podia comer 3.000 calorias, está podendo comer 2.300, 2.400. Então, se o Dr. Eduardo, que comia 3.000 calorias, agora vivendo dentro de casa, ele continua comendo as 3.000 calorias, ele está engordando, ele está sobrando 600 calorias de excesso. E a cada 10 dias ele ganha 1 quilo de peso. Olha que interessante. A mesma pessoa, comendo a mesma coisa e vai engordar. Por isso, nós estamos numa nova fase de vida. É parecido quando estamos em fase de vida, né? O adolescente come tudo, não engorda. A mulher sempre comeu, sempre fez tudo igual e de repente na menopausa ela comendo a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, ela começa a engordar porque são fases diferentes. Então vamos encarar esse momento como uma fase diferente. Sendo que estamos numa fase diferente, temos que nos adaptar. Então, qual que é a dica? Não dica, mas qual é a orientação? A orientação é: faça mais atividade física, faça mais exercício, mexa-se, né? Pare de dar desculpa. É difícil, é chato, mas é necessário. Então, de vez a gente sempre fazer o que sempre a gente faz, né? Que é: tô com câncer, quem que é o melhor oncologista? Tô com pressão alta, quem é o melhor cardiologista? Nossa, eu tô com diabetes, quem é o melhor médico endocrinologista? Gente, o melhor de todos esses que eu falei é você não ter nada disso. Quem tem pessoas geneticamente vai ter, mesmo se cuidando, existe. Mas a maioria dos pacientes hipertensos e diabéticos são pacientes que estão acima do peso. São pacientes sedentários. Então, vamos se lamentar menos e se esforçar. Porque é difícil aqui. Muitas vezes, quem passa comigo aqui sabe que são meus pacientes. Muitas vezes, eu acabo confrontando, né? O que é confrontar? É muito mais fácil eu não bater de frente com o paciente, né? Seria muito simples para mim. O paciente vai achar o Dr. Eduardo legal, volta e tá ótimo. Muitas vezes fica uma situação até chata numa primeira consulta, ele querendo me convencer do que ele tá fazendo tá ok. Eu falo, não tá ok. Você precisa mudar. Ah, mas imagina, se for para viver assim, as pessoas se lamentam e tem muito eu mereço. Não, doutor, eu trabalho tanto, o senhor não sabe, mas eu trabalho muito. E aí eu mereço todo dia chegar em casa, comer um chocolatinho, todo dia chegar em casa, tomar um vinho. Tudo pode, mas tudo tem que ter um equilíbrio, né? E os pilares desse equilíbrio, de uma vida saudável, são 4. Se alimentar bem, fazer exercício físico regular, dormir bem e gerenciar o estresse. Tem como ser perfeito com um desses ruins? Quem não dorme não consegue treinar, não consegue comer bem. E então, quem está no estresse, nesse momento todo mundo está em estresse. Nesse momento de estresse, o que a gente faz? Para a sensação de bem-estar, tem o conforto alimentar. O chocolatinho, o docinho, o álcool, né? Então as pessoas têm que entender que, calma aí, eu estou com estresse,
por isso vou fazer mais atividade física, que assim eu durmo melhor, eu consigo coordenar e gerenciar esse estresse. É fácil, não é? Tudo que eu estou falando é lindo, né? Nossa, então vou treinar, vou comer, não vou me estressar e vou dormir. Não é fácil. Mas tem algumas coisas na vida, e são poucas, que ninguém pode fazer pela gente. Nossos pais sempre tentaram e tentam fazer tudo por nós. Às vezes falam assim, quando a gente estava doente, olha, eu queria estar no lugar do meu filho. Só que tem algumas coisas que nem os pais nossos podem fazer pela gente. Que é, estudar. Pode comprar uma vaga em uma faculdade, pode, mas nunca ele vai fazer você ficar inteligente. Então estudar depende de você. 2, você pode contratar o melhor personal do mundo. Se você não fizer exercício, ninguém pode fazer exercício por você. E 3, se alimentar bem. Então, se alimentar. Então, quem não pode fazer nada por você é que tem que ser só você que tem que tomar conta disso, é estudar, treinar e comer. Então, vamos reclamar menos, vamos agradecer mais e vamos mudar. Mudar mesmo. Então, hoje, por exemplo, quem não acordou e não fez nada? Faz agora. Nós estamos em quarentena. A maioria está em casa. Ah, doutor, mas eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Tudo bem, você está trabalhando, mas você fica na porcaria do celular 40 minutos vendo Instagram, Facebook, né? 40 minutos é o que eu te peço por dia. Vamos lá, vamos treinar 40 minutos por dia. Não precisa treinar 1 hora, não. Todo dia vamos treinar 40 minutos. Então a gente sai disso aqui. Eu estou vendo isso, eu vejo em casa, eu estou em casa, eu me policio. Eu fico no Instagram. Às vezes eu vou olhar o Instagram, de repente passou 14, 15 minutos. O que eu fiz? E aquele dia eu não treinei porque eu estava meio sem tempo. Ou seja, outra desculpa. São desculpas que a gente leva. Então vamos fazer uma coisa que você gosta. Ah, mas doutor, eu estou assistindo uma série e eu estou dormindo até tarde, daí eu acordo cansado e não vou treinar. Então, sei lá, põe na frente na sua sala, afasta as coisas, põe 2 cadeiras, liga a série e vai fazer um pouco de atividade física. Né? A gente consegue se adaptar. Nós devemos mudar, precisamos nos adaptar, precisamos gerenciar o estresse, não sofrer com antecedência. Quantas vezes você ouviu, olha, dia 10 volta a trabalhar, dia 1º volta, dia 30 volta, e cada hora está piorando. Então, o momento é o seguinte, eu não sei quando, não sei até quando, mas eu já estou mudando. Então eu vou fazer atividade física e acabou. Tá bom, doutor, então eu entendi tudo, eu vou mudar, eu vou diminuir o Instagram, eu vou começar a treinar mais, eu vou comer melhor, porque já que eu não estou treinando tanto, eu tenho que comer melhor ainda. E isso, já que eu não estou fazendo tanta atividade física que eu fazia, eu tenho que policiar mais ainda a minha alimentação. Tá bom, mas hoje a live que você ia falar era menos de alimentação e mais de exercício. Qual é o exercício físico melhor? Qual é a melhor atividade física que existe? Qual é a pergunta que todo mundo quer fazer? Qual é o exercício que mais emagrece? Então, para ficar claro, tá? Qual é o melhor exercício? Pela Sociedade Brasileira de Exercício e de Esporte, o melhor exercício, o que a gente recomenda faça algo, tá? Suba a escada, no trabalho, de vez você pegar o elevador, vai de escada, de vez você descendo, se você mora poucos andares, sobe e desce a escada, para um ponto do ponto de ônibus ano antes, vai andando, isso já tem benefício. Sim, já tem benefício. Diminui várias doenças, diminui doenças cardiovasculares, mas pela Sociedade Brasileira, pela Organização Mundial da Saúde, pelas sociedades de esporte, qual é a melhor atividade física? Os trabalhos mostram que a melhor atividade física, o melhor exercício físico é a união do aeróbico com o anaeróbico, do exercício aeróbico com o exercício de força, o exercício resistido. O que é? A musculação. Então, calma aí, é a musculação ou é o aeróbico? O melhor em trabalho científico populacional é a união dos dois. Então, fazer os 2 exercícios. Ah, doutor, mas eu não adianta. Isso não adianta porque eu não gosto de fazer musculação. Qualquer coisa que você fizer é bom, mas nós temos que avaliar o indivíduo. Quando eu falo o melhor exercício para a população, eu acertei a maioria das pessoas. Mas e para Maria? A Maria é uma mulher magrinha. A Maria é uma mulher que não gosta de musculação, ela faz escada todo dia na academia,
faz 3 aulas de spinning, e a Maria é uma mulher com pouca massa muscular. Então, qual é o melhor exercício físico para Maria? Maria, me desculpa, Maria, mas vamos fazer o melhor exercício físico para você? Ah, doutora, mas qual é? É a musculação. Mas, doutora, eu não gosto de musculação. Eu falei, eu sei, respeito, entendo que você não gosta de musculação, mas no seu caso, o melhor exercício físico é a musculação. Ah, doutora, mas eu não gosto. Eu falei, olha, eu não gosto. Vou falar uma coisa aqui que vocês vão achar engraçado. Eu não gosto de salada. Nossa, o doutor Eduardo, nutrólogo, não gosta de salada. Não gosto de salada. Como todo dia. Aí vem as mães com as crianças aqui, catando as crianças, geralmente de 5 anos para frente. Doutor, primeira consulta. Fala pro meu filho que ele vai gostar de salada. Eu falo, olha, ô Joãozinho, você não vai gostar de salada, não. Não é gostoso. É muito mais gostoso do que você come aí. Mas a gente precisa comer salada. Então vamos entender que a salada é um alimento que nutre a gente, que traz as vitaminas e que é necessário. Por exemplo, você gosta de ir para a escola, doutor, eu gosto dos meus amiguinhos, gosto do recreio, da educação física, mas as aulas é muito chata. Sim, mas tem que ir, não tem? Então a alimentação também é assim. Nós temos algumas obrigatoriedades com a responsabilidade com a nossa saúde. Tá? E uma delas é se alimentar bem. E a outra é fazer exercício físico e o mais adequado para nós. Doutor, olha, eu vou começar, tá, eu estou sedentário, o senhor brigou comigo, eu não brigo com ninguém, eu só oriento. Mas eu vou começar, tá? Você mandou fazer musculação, mas eu não faço nada, eu posso começar uma caminhada? Sim, já tem uns benefícios. Mas depois chega um momento que essa pessoa começa a sentir bem. Então aquele conforto que ela tinha com o alimento, que era aquele alimento emocional, né? Que é o chocolatinho, comer errado à noite, a gente consegue trocar isso pela sensação de bem-estar com a endorfina. Então, quando você faz uma atividade física, você tem uma liberação de bem-estar. Quem não sabe disso, que acordar de manhã, vou treinar, nossa, que preguiça, vou treinar. Tô falando da minha mulher, viu, Daiane? Ela é assim. Vai, tocou o despertador, vai treinar. Ah, não, hoje. Eu falei, não, levanta e vai. Aí, quando acaba o exercício, todo mundo deve passar por isso. Ai, que bom, ainda bem que eu treinei. Mas é ruim começar, né? Mas depois que você começa a treinar, e depois que acaba, você tem aquela sensação, nossa, trabalho feito, nossa, o meu dia foi ótimo e comecei. Mas o começar é difícil. Então tem que fazer. Temos que trocar o conforto emocional dos alimentos pela sensação de bem-estar do exercício físico. Então é muito um gerenciamento da sua saúde. E temos que levar isso para a vida, tá? Temos que gerenciar o nosso bem-estar. E com isso é passar vontade muitas vezes. Quem vem aqui sabe que não tem milagre. O doutor Eduardo não dá receitinha, dá remedinho. O remedinho que resolve a vida. Não. Primeiro capítulo de todos os livros de saúde. Mudança de hábito. Atividade física e mudança alimentar. Diminuição de comida, comer certo. Né? E o que nós médicos fazemos? O que nós fomos treinados numa faculdade de medicina a fazer? Diagnóstico e tratamento. Diagnóstico, remédio. E não resolve. Obesidade, sedentarismo é uma mudança de estilo de vida. Então, por exemplo, vai lá no Dr. Eduardo. O Dr. Eduardo tem uma dieta que é ótima, ele emagrece um monte. São burras, eu brinco, o pessoal sabe que vem aqui. As dietas são todas burras. Dieta tem dia para começar, dia para acabar. O que eu preciso é te ensinar a comer. Um dia você for para a Índia, nossa, puta, doutor, não tenho meu mamão aqui, mas eu tenho a fruta. E quais são as melhores frutas? Nossa, não tem a carne que eu gosto aqui, mas olha, tem um camarão, tem uma lagosta, que aqui estou numa praia, proteína, ou seja, eu consigo ensinar meu paciente, muitos pacientes meus aqui que passam comigo 5, 6 anos, eles vêm aqui me dar oi. E digo mais, pacientes desses muito bons que eu digo, já aprenderam, não engordaram mais, já sabem se adaptar, já têm os seus dias de, eu quero comer uma coisa que eu gosto muito, ok, e conseguem dessa forma aprenderam a entender o organismo deles e não engordar, estão com dificuldade nesse momento de quarentena. Eu vi aqui, Ângela, nunca senti esse bem-estar depois do exercício. Regularidade. Os primeiros 14 dias são muito chatos. Então, se eu falar para você que você vai treinar amanhã e você vai acabar o exercício, nossa, que delícia, não vai acontecer. E comigo é igual. Tem pacientes meus que eu tenho que brecar ele de treinar.
E tem pacientes que têm uma dificuldade de começar, mas você precisa de uma regularidade. Quando você tiver 1 mês, 2 meses fazendo, 15 dias fazendo regularmente, não só 2 vezes por semana, de repente você acorda de manhã, assim, se você treina de manhã, você abre o olho antes do despertador. Você está precisando daquilo. E essa sensação você vai ter depois, de uma regularidade de exercício. Então tem que se insistir. Tem que insistir mesmo no exercício, tá? Para você ter essa sensação de bem-estar. Então eu tô parecendo o padre, né, dando sermão. Não é sermão, eu tô vendo porque eu recebo dificuldades diárias aqui no consultório. E como um paciente que trata diabetes, um médico que trata diabetes, um médico que trata pressão alta, o que o paciente da pressão alta tem? Pressão alta. O que o paciente do diabetes tem? A glicemia alterada. O que o paciente que vem no meu consultório tem? Dificuldade de comer, ele tem dificuldade de fazer exercício. Então eu vejo todos os dias as mesmas dificuldades, as mesmas desculpas. Quantos pacientes eu tenho aqui? Doutor, não como nada, eu engordo. Imagina, a primeira consulta, o paciente chega para mim e fala, doutor, não como nada, engordo. E aí? Doutor Eduardo, ele nem me conhece, eu conheço ela. Aí eu tenho que falar para ela, olha, me desculpa, mas você está errada. O paciente já fica muitas vezes fica até bravo. Só que todos votam, isso é bom porque eles veem que eu estou fazendo isso e falando sobre saúde. Tem algo que está errado. Então o paciente, muitas vezes, ele come bem, saudável, mas ele come demais. E tem muitos pacientes, doutor, eu sou magrinho e como pouquinho e come tudo errado. Então os dois lados estão errados. Então nós temos que entender nosso corpo, como ele responde, o que ele responde melhor, e nós vamos fazer a melhor dieta, a melhor estrutura nutrológica e de exercício para Maria, para o João. O João é um paciente forte e gordo, né? É o Fordo. É aquele cara que sempre foi meio fortinho, mas ele se cuida, não engorda, ou viaja, ganha 4 quilos, volta, emagrece, começa a treinar na academia, ganha 2 quilos de peso, de massa muscular. Então esse paciente, o Fordo, que a gente brinca é o forte e gordo, ele é um paciente que eu consigo fazer para ele talvez um pouco mais aeróbico do que musculação. Porque ele não gosta de musculação. Eu preciso insistir para que ele faça musculação. Tem os benefícios? Tem, mas ele pode fazer menos vezes. Posso fazer 2 vezes por semana musculação e os outros dias fazer um aeróbico. Então, desta forma individualizando o seu tratamento, a gente consegue um melhor resultado. Um melhor resultado na alimentação, um melhor resultado no exercício. E aí a gente consegue, porque muitas vezes é desestimulante, e é o que eu recebo aqui, porque quem vem aqui, não vem aqui o cara que quer começar um regime. Vem aqui todos que falharam no regime. A pessoa que está há 3 meses fazendo um regime, que eu estou não, doutor, tirei de meio chocolate, mas não perdi nada. Só final de semana que eu estou comendo errado. Então são pessoas que falharam. Mas não falharam por quê? Porque precisa talvez de uma orientação técnica, explicando o que é taxa metabólica, quantificando muitas vezes o que ela faz, para que ela consiga um bom resultado. Então é isso que a gente precisa ver, porque é muito comum a sensação de eu mereço. Eu trabalho tanto aqui, eu começo às 8 e vou até às 11 da noite. E aí? Chego em casa, mereço um chocolatinho. Hoje eu trabalhei tanto, eu mereço tomar um vinho. Eu não bebo, quem me conhece sabe, mas as pessoas... É um hábito muito socialmente aceito e as pessoas bebem. Ok. O beber tem problema? Não, desde que, igual a comida, igual ao exercício, seja de uma forma equilibrada. Por que eu digo isso? Beber todo dia não é saudável, não tem dúvida disso, e a gente sabe os malefícios que causam isso. Agora, eu beber eventualmente tem problema? Não. Doutor, minha sexta-feira à noite eu tomo um vinho, meu sábado ok, tem problema? Não. Todo dia tomar uma taça de vinho tem problema de saúde? Tem. Então a gente tem que cuidar com isso, tá? Então o exagero é ruim. Doutor, comer peito de peru faz mal? Você foi no aeroporto, atrasou o seu voo, comer um peito de peru faz mal? Não. Agora, todo dia comer um peito de peru, ou seja, os embutidos, bacon, peito de peru, salame,
Faz mal? Faz. Aumenta a incidência de tumor de intestino. Então o que eu quero dizer? Que o que mata a gente é a rotina. O que mata a gente é a rotina, tá? Em que sentido que eu quero dizer assim? Você comer errado todos os dias aquele alimento que faz mal pra gente? Faz. A rotina. Agora, doutor, eu comi uma vez, eu comi o bacon, tem problema? Não tem. Mesma coisa do álcool. Beber o álcool todo dia faz mal? Faz. Doutor, eu bebo de vez em quando, eu bebo no final de semana, faz mal? Não. Então é isso que a gente tem que entender, que o eventual não mata ninguém, a rotina sim. Então se todo dia na sua casa você come aquele chocolatinho, todo dia você bebe aquele vinho, todo dia você come o bacon, todo dia você come peru, tá te fazendo mal? Tá. Ou seja, a rotina que faz mal para nós. Por isso, como conduzir nossos filhos? Adianta eu levar no melhor pediatra, melhor nutricionista infantil, melhor nutrólogo infantil, melhor... Não. O melhor para o seu filho é você fazer certo. O melhor para o seu filho é você dar exemplo. Então eu falo para os pais aqui, ou quem vai ter filho, quem está grávida, cuido muito de grávida, você, depois de 1 ano de idade, a alimentação dos filhos é a mesma dos pais. Então, eu quero tratar você, eu não quero tratar seu filho. Se eu tratar você quando seu filho nascer, ele já vai nascer num ambiente saudável. Então eu não vou precisar cuidar dele. Cuido muito de obesidade infantil, que é um outro tema muito grande, né? A atividade infantil obesidade infantil. As crianças que são crianças obesas, que é muito comum, depois ela cresce e ela emagrece. Gente, vamos falar de obesidade. Vamos falar de uma forma séria sobre obesidade, informação de qualidade. Criança, temos que tratar, tá? A criança obesa, 74% delas tem chance de ser um adolescente obeso. E esse adolescente obeso, 84% de chance de ser um adulto obeso. Então, nós temos que tratar já. Quanto antes, a chance da gente ter um adulto saudável é maior. Então, chega de achar que é legal. Doutor, imagina, criança tem que ter um bolinho. Não tem. Você tem que fazer o melhor para o seu filho. O que eu falo aqui, e que talvez muitos vão concordar comigo, quantas viagens que vocês fizeram internacional, ou quantos restaurantes vocês foram, que o menu Kids é saudável? Eu desconheço, talvez alguns, e gostaria até de conhecer esses bons restaurantes que trata seu filho bem. Então é claro, quando eu vou num restaurante, eles maltratam meus filhos, o menu Kids. Em que sentido? É batatinha, é hambúrguer, é nuggets e macarrão com não sei o que lá de queijo. Então, é uma crítica que eu faço aos restaurantes. Sim, vocês têm que mudar isso aí. As crianças merecem e devem comer até melhor que a gente. Então, se eu amo meu filho, eu não vou dar isso, tá? Então, a gente tem que mudar essa ideia que chega no restaurante, meu filho não vai nesse restaurante aqui, não vai comer uma coisa tão requintada, chique, menu Kids. Vamos pedir um menu Kids, então vamos pedir um arroz com feijão, com uma carninha para ele, um arroz, feijão, franguinho, peixinho. Agora, pelo amor de Deus, você ficar dando nuggets pro seu filho, ficar comendo aquele nhoquezinho, aquele macarrãozinho com queijinho, X não sei o que lá, não é saudável. Não é saudável. Numa viagem de 10 dias, seu filho comeu porcaria 10 dias. Tá? Então esse é um desabafo, porque eu tô querendo lançar uma campanha, vamos trocar o menu Kids, né? Vamos melhorar o menu Kids das crianças. Eu acho que vamos botar um selo no restaurante, o restaurante que tem o menu Kids amigo da criança. Pelo amor de Deus, isso é absurdo, tá? Doutor, mas eu vou no restaurante muito pouco, e aí meu filho pediu um hambúrguer. Tudo bem. Lembra que eu falei, o que mata nossos filhos é a rotina? É você dar todo dia um Nescau para ele, um achocolatado, não vou falar de marca aqui, mas ficar dando um achocolatado para ele todo dia de manhã? É saudável? Não é saudável. Doutor, mas meu filho come bem, só que ele tem tendência, ele puxou o lado do meu marido, né? Porque é impressionante, ninguém tem culpa, puxou o lado do lado de lá, que o tio é gordo. Gente, é uma realidade, hoje 50% da população tem sobrepeso no Brasil, 20% é obeso. Então temos que tratar e falar de obesidade, tá? Então vamos lá, doutor, volta, doutor, no exercício físico. E aí, exercício físico é um excelente ferramenta para combater a obesidade? Não. É uma necessidade para combater a obesidade, mas principalmente para a saúde, para diminuir aqueles vários tumores que a gente falou, diminuir doenças cardiovasculares, mas é uma ferramenta fraca para uma perda de peso. O que eu quero dizer com isso?
O que a gente sabe é que 150 a 250 minutos, geralmente a pessoa consegue manter uns 2 a 3 quilos menos de peso. E de 250 a 350 minutos, elas conseguem manter talvez uns 4 quilos abaixo de peso, treinando isso por semana. Então, quero dizer o seguinte, não é um método de emagrecimento, exercício físico. O exercício físico, ele ajuda na manutenção do peso. O exercício físico diminui doenças, o exercício físico tem vários benefícios. O músculo é um órgão endócrino, melhora a imunidade, mas ele não é uma grande ferramenta para o controle de peso. Por isso que as pessoas falam, doutor, mas eu não fazia nada, estou treinando todos os dias e não emagreci nada. Porque o nosso corpo ele é um sistema lindo, né? Porque ele mantém a homeostase. Por exemplo, ninguém faz dieta, né? Ninguém equilibra igual eu saio daqui que eu ensino a pessoa a comer. Ela nunca fez um equilíbrio nenhum e ela vai mantendo peso, vai engordando um pouquinho, ela come aquela quantidade. Por quê? Porque o organismo ele quer ficar onde está. Então, você comeu menos, ele aumenta o hormônio da fome, a grelina faz você comer, aí dá mais saciedade, aí você para de comer. Ou seja, a gente vai mantendo o que a gente está fazendo. Por isso, quando a gente vai fazer um plano alimentar para perder peso, ou a pessoa que acha que treinar mais vai emagrecer, ela começa a treinar mais, aumenta a fome, ela come um pouquinho mais e mantém o peso. Então, o nosso organismo ele quer ficar onde está. Então, toda vez que a gente vai fazer um regime, eu brinco de dieta, ou seja, uma técnica de baixar peso, ou seja, eu preciso diminuir, eu preciso gerar um estresse, tá? Por que gerar um estresse? Porque músculo, gordura, tá? Músculo que gasta caloria, tá? Então, 1 kg de músculo geralmente gasta umas 80 calorias. Se eu ganhar mais músculo, aumenta a minha taxa metabólica basal, ou seja, eu sou um paciente que eu posso comer um pouquinho mais para manter o mesmo peso. Se eu faço uma dieta sem treinar e vou perdendo músculo e gordura, eu tenho que comer cada vez menos para manter o peso. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar um estresse aonde eu tenho que fazer ganhar músculo e perder gordura. E se eu estou treinando mais e comendo muito mais, eu ganho até músculo, mas eu ganho gordura também. Então eu tenho que sair do conforto. Então quando alguém vem aqui, sabe, a gente quantifica, ó, você vai comer esse tanto aqui, ó, são 2.500 calorias. Doutor, mas e quando eu tiver uma fomezinha, o que eu posso beliscar? Nada. Como assim nada? Porque você lembra que seu organismo quer ficar onde está? Então ele vai dar uma fomezinha. E o que você quer fazer? Doutor, então fazer o seguinte, ó. Eu fiz tudo que o senhor mandou e toda vez que dava uma fomezinha eu comia uma cenoura. Você vai comer tanta cenoura que você vai ficar no mesmo peso que você estava. Então, tem que gerar um estresse. O estresse metabólico, ele vai queimar gordura pelo um déficit calórico, ou seja, você vai comer menos do que você gasta, aí você vai gerar um estresse metabólico que vai queimar gordura, que vai transformar em energia e você usa essa energia para o gasto calórico. Dessa forma, estou perdendo gordura. Então, por isso que fazer dieta é ruim, ou fazer um plano de emagrecimento é ruim, porque gera um estresse. Mas, doutor, eu faço tudo certinho, mas eu mereço final de semana, né, doutor? Porque eu vou lá na minha sogra e tem tanta sobremesa. Aí a pessoa faz tudo direitinho, ela perde, comeu menos, está fazendo um déficit calórico, 6.900 calorias para perder 1 kg de gordura, tá? Que você tem que fazer de déficit. Então, você gasta, se você treinar 3.000 calorias de gasto e comer 2.000, você gasta 1.000 por dia, você leva 6 dias para perder 1 kg de gordura. Então, doutor, eu fiz tudo certinho, aos 5 dias, perdi 5.000 calorias. Ah, mas final de semana eu mereço, vou beber todas, fazer um churrasco e vou comer. Daí do domingo também eu vou na minha sogra e como uma sobremesa. E comeu 5.000 calorias. Ou seja, tudo que ele fez a semana ele perdeu durante o final de semana. Resumindo, é que a maioria das pessoas erram são os finais de semana. Eu preciso uma regularidade. Então, doutor, cara, mas a minha vida é muito chata desse jeito. Sim, é chata mesmo, para perder peso é chato. Mas, doutor, então tá bom, eu entendi, fiz tudo que o senhor mandou, fiz 2 meses lá, olha, doutor, no final de semana eu não furava, comia certinho, não exagerei, não comia, emagreci, tô magro, mas agora eu quero ter a minha vida de novo, de volta. Pessoal, você é o que você está fazendo, tá? Eu falo isso todo dia aqui. Se você faz tudo que eu mandei, tá? Que eu te orientei, emagrece, e você volta a fazer o que você fazia, o resultado é o que você era. Então como é que você quer ser diferente fazendo a mesma coisa?
Por isso, só tem um método de emagrecimento eficaz no mundo, né? Os remédios ajudam, a cirurgia ajuda, mas é mudança do estilo de vida, é para sempre. Se você voltar a fazer o que você está fazendo, e eu vejo isso, que o paciente chega muitas vezes aqui, fui no médico, ele me deu um regime louco lá, mas ganhei em dobro, engordei tudo de volta. Não, você não engordou tudo de volta, você voltou a fazer o que você fazia, você voltou a ser quem você era. Por isso temos que mudar, precisamos mudar. E para mudar, temos que fazer diferente. Então, quando o paciente vem aqui, esse dia veio uma pacientinha muito boazinha, ela precisa de ajuda, e ela falou, doutor, a única coisa que meu café da manhã o senhor não mexe, e meu final de semana que eu mereço, que eu sou gente, né, eu mereço. Eu falei, olha, primeira consulta, eu falei, olha, eu acho que você não deve nem começar comigo. Aquela sensação de confronto, né? Como assim, né? Sim. Não, doutor, já fui em todo mundo e não adianta, muitas coisas não dão certo. E falei, você foi em todo mundo e você manipulou todo mundo que você foi para fazer o que você queria. E o que você queria não está dando certo. Você é uma mulher jovem e você está acima do peso. Você precisa fazer o quê? O que todo mundo mandou você fazer que você não fez. Você precisa mudar. E é isso. Então, doutor, esse remédio minha amiga está usando e o remédio está me ajudando e estou magra. Está ajudando ela emagreceu. Vamos lá. Temos dois jeitos de usar um remédio a nosso favor. Nós passamos uma mudança de estilo de vida, exercício físico, alimentação correta, e você está fazendo, tá? Você está fazendo certinho aquela alimentação, está fazendo bonitinho, mas você volta, doutor, está muito difícil, eu não consigo. Falha no tratamento de exercício e de alimentação, precisamos de uma medicação para ajudar, ou seja, que a Troy está falando, obesidade é uma doença crônica que tem que tratar pro resto da vida. Então, você fazer uma dieta e voltar a fazer o que fazia, engorda. Então, não adianta. Então, é pro resto da vida. E tem pacientes que precisam de medicação pro resto da vida. Mas vamos pensar naquele paciente que está aprendendo a comer e comia muito errado. Não conseguiu fazer sozinho. Aí a gente entra com a medicação. Essa medicação faz ele ter um pouquinho mais de saciedade, ele começar a entender que aquele final de semana absurdo que ele fazia não é o saudável. Ele aprendeu a comer e com o remédio ele está comendo adequadamente, diminuindo a chance de doenças porque ele não come os embutidos, comendo as fibras que diminuem o diabetes. Ele aprendeu a comer e seguir uma orientação e o remédio ajudou ele para ele ser magro e continua com o remédio, tá? Esse é o cenário ideal, e às vezes até o paciente já aprendeu a comer, entendeu que comia muito errado, não quer mais voltar para fazer isso, a gente pode até pensar em tirar o remédio e ele consegue manter o peso. Muitas vezes precisa do remédio. Doutor, tudo bem, mas a minha amiga não, ela continuou comendo o que ela comia e o médico dela é muito bom, deu um remédio e ela tá comendo chocolatinho, fazendo tudo que ela fazia, tomando o vinhozinho dela e tá magra, e emagreceu. Sim, é possível? É. O que esse médico, que não foi eu, o que esse médico fez para a saúde dela? Doutora, ela tinha um IMC mais alto, perdeu um pouquinho, emagreceu um pouco, melhora um pouco a saúde dela, melhora, diminui o peso, melhora a artrose do joelho, mas será que esse profissional ou ela mesma não poderia fazer mais por ela mesma? Então, ela poderia ter usado o remédio para talvez ajudar ela a comer o certo, que diminui o tumor de intestino, que diminui o diabetes. Não usar, eu brinco que é um mau uso, é usar o remédio para continuar fazendo o que eu estou fazendo errado, só que eu faço como menos errado. Eu comia 2 chocolates, eu como 1. Eu bebia um vinho, tomando meio. Ajuda, tem um benefício? Tem um benefício, mas será que é ideal? Né? É o que acontece muitas vezes com o jejum intermitente, né? O que é o jejum intermitente? O jejum intermitente é as pessoas comem tudo errado, tá? De repente ela fica 18 horas sem comer. Ou seja, ela comia várias horas ao dia errado e ela restringe em menos horas para comer errado. Ou seja, ela fez o jejum intermitente sem orientação e perdeu peso. Ela comia muito errado, porque comia muitas horas, de repente ela não tem tanto tempo para comer tudo errado, ela come menos horas, come menos e emagrece. É saudável? Não é. Será que eu posso fazer um jejum intermitente em alguns casos, com uma orientação, e naquele momento que eu vou comer certo? Talvez aí tenha um benefício? Sim. Então fazer um jejum intermitente comendo errado também não é interessante. É isso que tem que fazer. Pessoal, eu tenho que ficar sempre atento aqui ao tempo, que esse assunto a gente vai embora, né? E muitas vezes a gente sabe
que tenho pacientes que têm uma falha na terapêutica comportamental, que é alimentação e dieta, tem uma falha no tratamento medicamentoso e que muitas vezes a gente tem que indicar a cirurgia. Para mim é uma sensação muito difícil de indicar uma cirurgia, né? Mas temos casos que temos sim, e se eu não indico, também é uma negligência minha. Deu falha, insisti, troquei remédio, não deu, fizemos de novo, não deu, eu tenho que fazer um tratamento cirúrgico nesse caso. Aí nós vamos avaliar qual a melhor técnica com o cirurgião da minha e da confiança do paciente. Vamos lá, vou tentar responder algumas perguntinhas. Como me motivar no início da... você está parada, né, Tati? De repente, como é que eu consigo me motivar? Respirar fundo e ir, tá? Tem muitas pessoas que querem um termogênico, querem um estimulante. Café é um ótimo estimulante. Mas precisamos quebrar esse ciclo. E é confortável? Não é. É igual fazer regime. Fechar a boca é difícil, mas precisamos começar. E o exercício físico é igual, Tati. Começa com menos. Começa, mas comece. E hoje. Lia. Todo mundo, viu, Lia? Continuo com muita vontade de doce. O que fazer? Tira o doce. Doutor, como assim? Tem um remédio que minha amiga está tomando, manipulado, assim, enorme, com várias substâncias, e que tirou a vontade de doce. Muito pobre os resultados de remédios para tirar a vontade de doce. E o que você precisa, quebrar o ciclo, a mesma coisa. Quando você come, tem um núcleo arqueado da fome assim, no cérebro ali, ele quer o açúcar. Só pra você ter uma ideia. Pegaram uma pesquisa, pegaram 3 ratinhos comendo açúcar, 3 ratinhos usando cocaína, juntaram os 6 ratinhos na mesma gaiola, os ratinhos da cocaína vai para o açúcar. Por quê? É altamente viciante o açúcar. E aquela região do cérebro, ele quer o açúcar. Então, tira o açúcar, tá? Doutor do céu, mas eu vou morrer, porque na noite eu vou ficar louca. Eu abro o armário, olho o leite condensado, olho o Nescau e faço um brigadeiro. Pelo amor de Deus, tira o Nescau, tira o achocolatado, se proteja, porque é difícil mesmo. Eu chegar em casa e tiver um bolo de chocolate à noite, eu cheguei do trabalho, é muito difícil controlar. Então tem que proteger o ambiente. Mas meu marido não tem nada a ver com isso, doutor. Meu marido, e ele come chocolate todo dia à noite. Não, tem sim. Se seu marido come chocolate todo dia e não engorda, não quer dizer que ele é saudável. Está entupindo o coração, está aumentando a chance de diabetes, está fazendo mal, está aumentando a chance de cáries, está fazendo uma seleção de bactérias do intestino ruim. Então, mesmo que o cara não engorda, é pior, porque ele não tem um sinal de alerta para ele fazer a mudança. Então, tira o doce uma semana, passa à vontade, 4, 5 dias. No 5º dia em diante, você vê que você tem vontade. Doutor, você falou que ia passar à vontade, não passa. Mas aquela necessidade que você tem hoje de precisar do chocolatinho, mano, pode tirar. Não compre o chocolate. Primeira coisa, não tem em casa. Doutor, mas e aí? Você é contra o chocolate? Não, gente. Nós estamos falando de uma pessoa que está viciada em chocolate e come chocolate todo dia. Mas, doutor, lembra que eu já estou no meu peso, o senhor me tratou, estou magrinha, eu posso comer um chocolate? Pode. Lembra que mata a gente a rotina? Então a exceção não tem problema. Então se ela quer comer lá, tem pessoas que não vão beber no final de semana, eu quero comer um chocolatinho todo sábado. Tá bom, come um chocolate. Agora todo dia não é legal. Concordo, começa desde quando os filhos são pequenos. Tem que começar, seus filhos têm que comer certo. Qual o melhor exercício? Concordo, começar desde quando os filhos são pequenos. Exatamente, pessoal. Vocês têm espiões em casa. O tempo todo eles estão vendo o que você está fazendo. Aí seu filho com 16 anos chega em casa bêbado. Você bebeu, você não pode beber. Pai, mas a mamãe bebe todo dia? E aí? O que você vai responder para ele? Tem paciente meu que fala, não, doutor, a gente não bebe na frente dos nossos filhos. Eu falei, por quê? Está fazendo alguma coisa escondida? Gente, nós somos exemplo para nossos filhos. Nossos filhos fazem o que a gente faz, tá? Qual o melhor exercício para fazer durante a quarentena com as academias fechadas? Maria, o melhor exercício com a academia fechada é o exercício que você consiga fazer, tá? Porque neste momento, aquilo que eu falei do exercício do João e da Maria, às vezes a gente não consegue fazer o perfeito, o ideal para o melhor resultado. Mas eu tenho que fazer. Então a gente consegue fazer abdominal, a gente consegue fazer flexão, a gente consegue fazer agachamento. Pega 2 cadeiras, você consegue com o pé inclinado, você faz a flexão nessas cadeiras. Você consegue botar 2 cadeiras uma do lado da outra, você vira de costas, você faz o tríceps. Você consegue fazer agachamento, pega e faz o agachamento sem nada mesmo, você faça pelo menos uns 40 minutos contínuos que você consegue. E se você conseguir elásticos ou um TRX, são ferramentas simples que a gente consegue fazer em casa, tá?
Qual o melhor exercício para fazer durante a quarentena? Foi isso. MNM. Que mais? Disciplina. É isso aí, assim, disciplina. Pareceu tudo que é do jeito que eu falei, parece que a gente vai sair fazendo tudo certo. Não é fácil, não. Por quê? Doutor, eu tomo todo dia eu tomo refrigerante. Como é que a gente para? Você todo dia, você chega num lugar, pede uma coca, pede um refrigerante, pede um refrigerante, pede um refrigerante. Vira hábito. Aí para você mudar um hábito, você tem que fazer algo diferente e por muito tempo. Então, vamos lá, vamos começar a tomar então todo dia um suco de limão. Então, eu peço um suco de limão, peço um suco de limão, peço um suco de limão, peço um suco de limão. E de repente o seu hábito é tomar um suco de limão. E aí vira hábito. Isso é contínuo e duradouro. Então não adianta esse mês eu prometi não vou tomar refrigerante. O que adianta? Você vai voltar a tomar igual. Então, para mudar, temos que fazer diferente e para sempre. Assim, nós temos que sempre manter para sempre as mudanças. Doutor, mas calma aí, doutor, você também é muito carrasco, porque eu fui para uma viagem com meu marido e são 10 dias, a gente vai nos melhores restaurantes. Gente, nós somos adultos. A gente vai no melhor restaurante, vamos, eu vou com você, todo dia. No melhor restaurante. Eu consigo pedir certo em qualquer restaurante. Doutor, imagina. Sim, a gente consegue comer certo em todos os restaurantes. Vamos nos melhores restaurantes aqui de São Paulo. Você chega lá no cardápio, você está olhando o que você sempre olhou. Quando você faz uma mudança de estilo de vida, você fala, nossa, nem sabia que tinha salada aqui. Olha, eu nem sabia que tinha salmão selvagem com legumes. Nossa, eu nem sabia que tinha camarão com salada. Nossa, eu não sabia. Eu só via um macarrão ao molho Alfredo. Doutor, você é contra o macarrão? Não, podemos comer um macarrão ao molho Alfredo. Vamos comer um macarrão? Vamos nas viagens de 10 dias? Vamos. Então, 5, 6 dias eu como adequadamente, como correto, né? Vou no melhor restaurante, faço uma boa escolha. Daí no 6º dia eu quero comer o meu macarrão, eu como o meu macarrão. No outro dia eu volto a comer adequadamente novamente. E assim a gente faz um equilíbrio. A gente aproveita a viagem, vai no melhor restaurante, faz umas boas escolhas e volta com o mesmo peso e saudável. Então é isso que a gente tem que cuidar, que é muito fácil a gente arrumar desculpas, né? Eu tenho mais 2 minutos que a gente tem um tempo aqui para não perder a live que a gente deixa gravado, tá? Refrigerante, tem um trabalho francês com refrigerante, viu? Refrigerante, suco natural e suco de caixinha, os 3 iguais aumentaram o câncer de intestino. Então, querendo dizer o seguinte, não é saudável você tomar suco todos os dias, tá? Então, até o suco natural, ele é muita caloria e muito açúcar. Então, a gente, tirando de limão, maracujá, que tem pouco açúcar, menos caloria, o que a gente sabe é que o suco também, desde 2013, a Sociedade Brasileira de Pediatria a Sociedade Brasileira de Pediatria e Americana proíbe suco para uma criança até 1 ano de idade. Então não pode, tá? Quem tem filho pequeno não dê suco. Doutor, mas minha filha nós fomos no restaurante e pediu um suco. Lembra que a gente falou a exceção? Agora na sua casa não dê suco. Não coloque suco na mesa todos os dias, que é uma causa de obesidade infantil e gordura no fígado. A gente tem que ter um cuidado muito grande com o suco, tá? Então, em refrigerante, suco, mesmo suco de caixinha, suco natural, coma a fruta e não tome o suco. Doutor, então toda vez, eu vou fazer um regime, toda vez que eu tô com fome, eu pego e como uma fruta. Sim, você comer 2 frutas por dia, né? Se manter um plano alimentar, 3 frutas por dia, perfeito. Não, doutor, mas toda hora que eu tenho fome, lembra que você vai querer voltar no peso que você estava? Então você vai engordar igual. Fruta tem que ter quantidade. Se tomar água demais, também morre. Calma aí, doutor, aí você tá ficando louco. Não. Toma 8 litros de água por dia, você vai fazer tanto xixi, você vai fazer uma hiponatremia, vai perder sódio na urina, faz edema cerebral e morre. Depois de 10 dias. Então nem água é à vontade. A água a gente tem que tomar 1 ml por caloria gasta. Então umas pessoas normal de 2 a 3 litros. Tá? Quem faz atividade física mais, que gastou mais calorias. Então, pessoal, a gente tem que cuidar com a alimentação, com a bebida e com o esporte. Então minha dica é: quer ser diferente, faça diferente. E não deixe para amanhã, comece hoje. E a pergunta que eu tenho encerrado todas as minhas lives é assim: o que é que vai limitar você daqui 30 anos? Meu joelho que dói,
eu estou com sobrepeso, o que vai matar você daqui a 30 anos? O que vai te impedir de você ter uma qualidade de vida daqui a 30 anos? Então, pensa nisso. Se você está acima do peso, é infarto, é artrose de joelho, doenças relacionadas à obesidade, diabetes, câncer. Mas e se eu sou magro e como tudo errado? Comendo tudo errado? Vai piorar a diabetes, vai aumentar a insuficiência coronariana, vai entupir o coração. Ah, doutor, mas eu sou magrinho e como errado, sou magrinho, mas não gosto de treinar. Tá bom, vai ser osteoporose, vai ter aquela pessoa que vai ser magrinha, cai e quebra o fêmur, ou tá de pé, quebra e cai. Então a gente tem que pensar lá na frente. Quando a gente vai fazer investimento, a gente pensa assim, quando a gente vai fazer, vamos investir na nossa saúde, tá bom? Pessoal, um beijo para todo mundo, e se quiser mandar alguma dúvida, manda no @Instituto Howing, que eu respondo aqui, eu vou começar a atender agora, e depois nos intervalinhos eu vou respondendo, e é um prazer falar com vocês novamente, tá bom? Um beijão a todos.